Francisco Alcélio Belchior Júnior, mestrando do PPGEC, que vai falar um pouquinho sobre a BNCC. Desde já, a família LAPEC agradece a você, Belchior, pela presença, pela disponibilidade, que seja um momento de muito aprendizado, de troca de conhecimento, porque esse espaço é um espaço de enriquecimento e aprendizado. Seja bem-vindo, a palavra está com você. Dizer a todos que durante esse momento nós liberaremos 2 palavras-chave e no final desse momento um formulário para que você preencha com as 2 palavras-chave e assim receba um certificado desse momento de encontro do LAPEC. O LAPEC se reúne quinzenalmente e todos estão convidados a participar dos seminários que aqui são apresentados. É aberto ao público, quer seja da área de educação e ensino de ciências ou não. Todos sejam bem-vindos. Passo a palavra a Belchior. Boa noite, pessoal, né? Agora oficialmente. Boa noite, professora Ivoneide, que acabou de entrar. Estava esperando por ela, né? Todo mundo entrando, mas ela tinha falado que não me preocupasse que ela chegaria. Então, boa noite a todos, pessoal. A gente vai fazer um momento, né? Uma conversa. Não vai ser um bate-papo efetivo, porque eu vou falar e depois que vocês vão perguntar, né? Mas queria agradecer ao LAPEC pelo convite, pela confiança. Agradecer ao pessoal do GPEA, que é meu grupo de pesquisa, né, na pessoa da professora Ivoneide, pela confiança, pelo incentivo, o incentivo de sempre e a dedicação em nos fazer, né, excelentes pesquisadores. Vou projetar aqui a tela para vocês. Se algum momento falhar, vocês vão me dizer, né, vocês vão me interrompendo, porque agora eu só vou ver a apresentação, certo? Para iniciar esse momento, eu preciso fazer um recorte epistemológico, aprendi com a professora Marli hoje, de por que eu trabalho esse tema, né? Da onde surgiu a ideia de se trabalhar com esse tema. Em 2019, eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Educação de Capistrano, né, lá no Ceará, e a gente participou do momento da implementação da BNCC e do DCRC, que é o documento curricular lá do Ceará. Aqui, como Pernambuco tem, né, o seu currículo, lá o Ceará também está nesse processo de implantação desse documento. Então, eu percebia que a gente, né, tinha alguma estranheza, as pessoas achavam que seria só mais um documento, devido à história da educação no Brasil. Enfim, então, todo esse alvoroço que causava nos professores foi me despertando inquietações. Então, aí eu resolvi fazer o meu projeto de pesquisa, né, para submeter ao PPGEC, falando da Base Nacional Comum Curricular. Especificamente, eu falo na minha pesquisa do letramento científico. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a base comum curricular e a base comum da formação de professores, né, da educação básica, dos campos Altear, qual fio que as une e as separa. Eu fiz esse trocadilho dos campos Altear e falar do fio, né, porque lá no algodão, lá no Ceará, durante muito tempo, o algodão era o ouro branco. E aí, desse algodão era feito tecido, né? E eu considero a base como um tecido, né? Até chegar lá, teve um processo de estruturação da educação ou desestruturação. Tiveram vários acontecimentos que marcaram, né, até chegar à culminância da base. Então, por isso que eu fiz esse trocadilho dos campos Altear. Eu estava falando para a professora anteriormente, né, antes de todo mundo entrar, que foi uma forma de me aproximar do Ceará, porque eu estou em Pernambuco hoje, especificamente do meu avô, que trabalhou, né, no plantio do algodão, e aí eu fiz esse trocadilho para ficar interessante, né, a pesquisa. Para começo de conversa, eu trago uma citação de Mário Sérgio Cortella, que ele fala mais ou menos assim: na área da educação, nós mudamos com processos. Esses processos são de vida, humanos, processos de conhecimento. Os processos são sempre mudanças. Aliás, essa é a natureza processual de qualquer coisa. Parafraseando Fernando Pessoa, na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar as malas. Então eu trago essa citação porque quando eu li o livro dele me chamou muita atenção. A gente sempre tem que estar arrumando as malas, né? Nós, enquanto professores, pesquisadores, educadores, como queiram chamar, a gente sempre está arrumando as malas, porque a gente sempre está com alguma coisa nova. A gente sempre está passando por uma mudança. E aí, do alto da minha
pouca experiência, porque eu tenho assim, uns 6 anos de educação, né, de trabalhar em escolas, eu já passei por algumas mudanças. Imagine quem está há 20 anos nesse processo. Então, eu achei essa frase muito significativa para a gente começar a conversar. Trago algumas reflexões, né? A educação no Brasil, ela é marcada por muitos acontecimentos e reformas, até chegar a esse momento atual. E o tempo histórico proporciona um entrelaçar e desentrelaçar de experiências e expectativas que formam uma espécie de teia, né? Uma rede para a gente lá no Ceará, ou até mesmo uma coxa de retalhos. Nesse sentido, até chegar à BNCC e à BNC Formação de Professores, a educação passou por experiências que geraram expectativas para o futuro. Porque a gente sempre gera essas expectativas, né? Se surge um novo documento, a gente espera que esse documento supra uma falha, supra um gap que em algum momento existiu. Então, a gente sempre passa por esse momento de ressignificação, pensando no futuro. E é óbvio que vão surgir inquietações, pontos discordantes, algumas coisas não vão ser tão relevantes. Então, hoje é mais uma conversa. Então, assim, é uma visão minha da base. Não existem coisas certas, não existem coisas erradas. São interpretações que eu fui tendo a partir das minhas leituras, certo? Então, dito isso, a gente começa o processo do pré-plantio, né? A plantação de algodão. Esse processo, a gente vai selecionar as sementes, vai observar o solo, vai preparar o solo para que isso aconteça. Então, no nosso trabalho aqui, né, no meu seminário hoje, vocês vão ver que há uma preparação, né, do que aconteceu para que chegasse até a BNCC. Então, eu fiz essa relação com o pré-plantio. A gente precisa falar sobre o cenário atual, e aí eu trouxe algumas notícias que falam da educação no último ano, né, então do último ano para cá eu trouxe algumas notícias. Mas aí eles falam basicamente do que a gente já fala cotidianamente, que ainda a existência de políticas educacionais, o ministro da Educação diz não ter responsabilidade sobre a volta às aulas nesse período pós-pandemia, né? A Comissão de Câmara faz relato com críticas à atuação do governo do Ministério da Educação. O país mantém, desde 2011, a diferença de aprendizagem entre os ricos e os pobres. Então, são manchetes que mostram o quão é conturbado o cenário atual da nossa educação. Então, eu trouxe só mais para ilustrar, para a gente se perceber, né? A gente realmente está num momento muito delicado. E permeou tudo isso, além dos problemas que nós já tínhamos, a pandemia. Então, retornar à aula, não pode retornar à aula, parte dos alunos voltam, não voltam, então isso vai fragilizando, vai deixando, né, pontos frágeis na nossa educação. E a gente precisa falar de neoliberalismo. Atualmente se fala muito em neoliberalismo, é Estado mínimo, não intervenção do Estado em determinadas áreas. Então, Branco ele postula que o neoliberalismo é capaz de induzir e regular as ações do Estado de maneira que fortalece a iniciativa privada, fortalece o mercado, né, o mercado capitalista, fortalece o livre comércio e, por consequência, o capitalismo. Logo, né, o Estado participa minimamente de áreas de cunho social e isso se torna cada vez mais frequente. Então, esse é o contexto que nós estamos passando atualmente. E esse contexto, né, do neoliberalismo, ele fragiliza realmente a educação de um modo específico, porque a educação, na nossa Constituição, ela tem como direito de todos, mas o neoliberalismo, ele prega que cada um se vire para ter sua educação, para ter sua saúde. Então, a sociedade, principalmente a sociedade menos favorecida, é muito afetada pelo neoliberalismo. Seguimos a nossa plantação, né, mostrei para vocês como é que está o nosso solo. A gente fez a plantação e vai monitorar esse desenvolvimento. O que é que está acontecendo durante esse desenvolvimento? E aí você tem que observar, na plantação de algodão, por exemplo, as pragas, né? Tem um bicudo, não pode deixar que as pragas comam a sua plantação. Então, esse é o trabalho de monitorar o desenvolvimento. Para a aranha, sempre que se exige mudanças no contexto escolar, é sinal que a própria sociedade está em transição. Logo, demanda ajuste na educação. Entretanto, nenhuma reforma é apenas técnica, neutra, de forma que ela sofre influências ideológicas e políticas. Então, não estou aqui defendendo partido A nem partido B, mas que a educação ela está passando por mudanças e ela vai sofrer essas influências, porque ela não pode ser apolítica, ela tem que ter essa ligação com a sociedade, com os direitos sociais, ela tem que ter essa relação de política, certo? E, né, muito importante, fazer esse desenho de uma linha cronológica, essa linha evolutiva, né? O que aconteceu, o que foi de relevante que aconteceu num espaço de tempo para chegar até o cenário atual.
Aí eu fiz um recorte das coisas mais importantes, aí eu destaquei o Manifesto dos Pioneiros, em 1932. Esse manifesto, né, ele traz alguns ideais da elite acadêmica da época, que já previa, né, que já almejava a mudança na educação. Então, esse manifesto ele marca o começo de uma possibilidade de mudança na educação. Esse manifesto ele é absorvido pela Constituição de 37, só que ele não foi efetivamente aplicado, né? Porque, por exemplo, ele previa o PNE, o Plano Nacional de Educação. Só que nesse espaço, né, teve o Estado Novo. E o Estado Novo é a Era Vargas, onde a gente teve o ensino voltado, né, para a educação técnica, fortalecimento daquela siglazinha, né, a sigla S, que é o SESC, o SENAI, o SENAC. Então, a gente teve esse momento de conturbação, né? Uma das dificuldades foi esse. A educação ela passou a ser muito técnica, muito tecnicista, formar o aluno para atuar no mercado de trabalho, para atuar nas indústrias, né? Também é o processo que está tendo a industrialização do Brasil. Então, isso foi um dos pontos de atenção e de destaque, né? Porque mesmo sendo um ensino técnico, teve desenvolvimento da educação, né? Em 46, a gente teve a LDB, a Constituição Federal, e a LDB, né, que já trazia algumas coisas pertinentes à mudança na educação. E aí chegou a praga, né, o bicudo, na nossa plantação de algodão, que é a educação, que é a ditadura militar. A ditadura militar é conhecida como os anos de chumbo, né, do Brasil, e mesmo tendo esse contexto de repressão, de censura, existiu algum desenvolvimento durante a ditadura militar da educação, principalmente na educação de ensino superior, foram delimitados conteúdos mínimos da educação superior nesse período, certo? Então, essa ordem cronológica é só para a gente ilustrar os principais acontecimentos até chegar ao cenário atual. Chegando à plantação de algodão, a colheita e o processo de tecelagem, né? Então, quando você colhe o algodão, você tem que separar o algodão mais branquinho do algodão mais amarelado, para que você possa fazer a sua rede, né? Tecer o seu fio, para que ele vire um tecido e você tenha realmente um bom resultado. Então, perante tudo isso, a gente, né, teve momentos de algodãozinho amarelo, momento do bicudo, né, lá com a ditadura militar. Então, a gente chegou já no momento de fazer essa seleção. Destaquei a década de 90, porque foi o período que teve mais influência da redemocratização. E aí teve também nesse período outras reformas importantes. A Conferência Mundial da Educação para Todos, que trouxe que trouxe para a educação o dever de aprender a aprender, né? Ela ressignificou a educação, onde a educação ela tinha que formar o cidadão de forma integral. E aí, por conseguinte, nós tivemos a LDB de 1996. Essa LDB ela também já afirma a necessidade de ter conteúdos mínimos para a educação básica. Ela traz nos seus artigos, né, essa necessidade de se estabelecer. E logo depois a gente teve o relatório de Jacques Delors, que também traz muito forte, né, essa questão do aprender a aprender, que a gente tem que aprender a aprender, e a gente está sempre nesse processo constante, né, de produzir conhecimento. Em 97, nós tivemos a implantação dos parâmetros curriculares nacionais, e esses parâmetros, eles são, posso dizer assim, eles já trazem esses conteúdos mínimos, eles trazem o que deve ser ensinado em 97 no ensino fundamental e a partir de 98, 2000, na verdade, os PCNs do ensino médio. Então, já ficou delimitado nesses documentos o que seria necessário para a educação básica, né? Quais os conhecimentos mínimos para a educação básica. Só que esse processo de implantação dos PCNs, ele não foi tão claro. Nós somos um país de proporções continentais, nós temos dificuldades de chegar em determinados lugares. E aí eu me recordo, porque eu tinha 9 anos, e eu me recordo que minha mãe, que é a professora, recebeu o seu kitzinho lá dos parâmetros, os livrinhos coloridos, né? Cada disciplina, né, tinha lá a sua cozinha, e meio que ela guardou, né, na estante, estava lá enfeitando a estante, porque foi só uma coisa que chegou. Ele não passou efetivamente por um processo de implementação. Ele chegou e nós vamos ter que fazer. E aí as escolas, elas velaram, né? Elas guardaram essas informações e acho que até por uma falta de tato mesmo, de como aplicar isso no dia a dia. Então, a gente tem essa década de 90 da redemocratização, mas a gente também tem os nossos pontos fracos nessa década de 90, ok?
Aí, só para falar um pouquinho dos parâmetros, ele constitui um referencial de qualidade para a educação no ensino fundamental em todo o país. Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato à produção pedagógica atual. Então, a ideia era que chegasse a todos os professores no Brasil, né, aos técnicos, e, de certa forma, chegou, mas aí ficou guardado, ficou ali velado por muito tempo. E aí, hoje se tem muito mais estudos sobre os PCNs do que na própria época, né? Então, os parâmetros curriculares, eles vêm estruturados da Constituição Federal, no seu artigo 210, que fixa, né, os conteúdos mínimos para o ensino fundamental, o Plano Decenal da Educação, afirma a necessidade e a obrigação do Estado de elaborar esses parâmetros, que eles sejam claros no campo curricular, sejam capazes de orientar as ações educativas do ensino obrigatório. E aí, lembrando que em 97, o ensino médio ainda não era obrigatório. Então, a partir dos anos 2000, foi com o ensino médio que teve os PCNs mais, né, os PCNs da educação do ensino médio. E a LDB de 96, que deve assegurar a todos a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, fornecendo-lhes meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. Quando eu falei lá no início das políticas neoliberais, é porque em alguns momentos vocês vão perceber que eles falam de progredir no trabalho, de preparar o aluno para a vida no trabalho, de fazer o desenvolvimento do aluno como cidadão, mas esse cidadão, geralmente, ele está voltado para o trabalho, né, para atuar como pessoas subservientes. Isso são leituras de alguns autores que apontam que esses documentos, eles trazem isso engendrado, né, nos seus escritos, e às vezes eles ficam nas sublinhas, eles ficam naquelas letrinhas menores que a gente não percebe. Então, por mais que eles preguem esse desenvolvimento integral, geralmente, porque ele está baseado nas políticas neoliberais, ele traz essa vertente, né, dos órgãos internacionais que influenciaram na produção deles, né? Porque muitas coisas da educação no Brasil, elas são criadas ou estabelecidas por encontros internacionais para países subdesenvolvidos. Isso aconteceu muito na década de 90. A própria conferência em Jotien, na Tailândia, ela foi feita por órgãos internacionais que definiram isso, né? Então, a gente tem que sempre ter esse ponto de atenção, né? E a gente chegou já lá na união dos nossos fios ou na separação dos nossos fios. Porque durante o processo de tecelagem, pode ser que os fios eles se unam perfeitamente, ou não, né? Fique alguma falha na peça que está sendo produzida. Então, a BNCC e a BNC Formação, elas surgem, elas vão ganhando corpo nesse contexto conturbado, nesse contexto de estruturação. E aí, todo o contexto de estruturação da educação, como falou a Aranha, ele é permeado pela política, pelos ideais políticos, é permeado por uma série de fatores que vão colaborar ou não para seu desenvolvimento, certo? Só para confirmar, vocês estão todos aí? Que eu falo, aí eu fico tão agoniado só olhando a minha apresentação. Sim. Foi? Muito bem. Sim, estamos. Então, ó, a BNCC, ela teve sua construção no triênio de 2015 a 2017. Então, nesse período, a gente deve lembrar que a gente teve o golpe de 2016, né, o golpe lá com a presidenta Dilma. Então, era um momento também delicado para a nossa política. Esse documento ele teve 3 versões. Essas versões totalizaram 20 emendas e cerca de 3 mil mudanças no texto. Nesse intervalo, nesse triênio, né, de 2015 a 2017, a primeira versão ela foi colocada, a segunda versão ela foi colocada né, para a consulta pública, e essa consulta pública resultou em cerca de 12 milhões de acessos e contribuições, né? Então, até chegar à versão final, ela passou por 20 emendas e 3 mil mudanças nesse texto. A versão final foi aprovada no dia 22 de dezembro de 2017, e apesar desse texto apresentar uma conquista que estava prevista em lei, alguns estudiosos eles se opuseram, né, à sua aprovação. É tanto que o Ministério da Educação ele fez o movimento pró-base, mas outros estudiosos fizeram o movimento contra a base. Como eu falei, a gente tem as opiniões discordantes e a gente precisa falar sobre. É por isso que quando os professores tiveram seu primeiro contato com a base e tiveram a estranheza, eu fiquei super curioso. Porque lá no início, quando eu participei da implementação, eu tinha uma visão bem romântica da base,
estou tentando desconstruir essa visão agora. Então, você fica assim, por que que é uma coisa que vai mudar a educação, né, teoricamente, e é todo mundo contra? Então, foram essas inquietações que fizeram eu pesquisar sobre esse assunto. Então, por isso que eu digo que é um processo de construção. Eu vejo muita gente criticando a base. Ah, mas a base não é legal porque tem políticas neoliberais. A base, ela precisa ser revista porque ela quer engessar o currículo. E aí eu concordo também, mas a gente precisa antes conhecer para poder defender ou não o documento. Então, por isso que hoje é um passeio pela base, é só uma conversa bem despretensiosa, digamos assim, sobre a base, para que a gente estimule essas pesquisas, esse contato com a base. Porque muitas vezes fica a crítica pela crítica. Então, isso não é legal. Então, na educação, você precisa conhecer o assunto, tomar posse daquele conhecimento e assim opinar, certo? Então, o que é a BNCC efetivamente? Esses são grifos da própria base, eu tirei só pontos mais importantes. É um documento de caráter normativo, ele define o conjunto de aprendizagens essenciais, né, que o aluno precisa ter na educação básica. E essas aprendizagens essenciais, elas são definidas no texto da base, né, ela está lá dividida nos seus componentes curriculares, enfim. Então, isso é um grifo da base, não é uma opinião minha. Assegura os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que estão previstos no PNE, né, de 2014 e 2024. Acho que é esse ano, né? E aí ela visa assegurar esses direitos, né? Então, essa é a visão da base. Esse documento que vai normatizar, ele vai orientar, vai nortear a produção dos currículos, né, de cada região. Então, ele vai servir como um ponto de partida, digamos assim. A partir dele que se farão outras intervenções na educação, certo? Então, esse é o que o texto da base escreve. Ela está estruturada para a educação básica e toda a educação básica ela possui essas competências gerais da educação. São 10 competências gerais, né? Que no decorrer das etapas, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, o aluno ele precisa desenvolver, né? Na base ela diz que na educação infantil ele tem algumas competências, aí quando ele subir a etapa do ensino fundamental são outras competências, até chegar ao ensino médio. Então, esse processo, né, essa estrutura da base, ela de explicitar essas competências que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica, para que fique realmente, para que o aluno fique realmente claro que o aluno ele precisa se desenvolver nessas competências. E aí, a partir dessas competências, né, ele vai aprimorar suas habilidades. Se a gente fosse abrir aqui, que não é o caso, mas quando chega no ensino médio, ele vai ter como componente curricular, né, como disciplina, por exemplo, o português e a matemática, e os itinerários formativos. Aí, esse itinerário formativo, o aluno vai ver suas afinidades, aí é super ideológico, né, tipo, você está lá no campo das ideias, o aluno vai escolher que se vai fazer o curso, vai para a área da matemática para contabilidade, porque ele tem afinidade com o cálculo. Então, é mais ou menos esse olhar que a base quer dar, né, essa cara que a base quer dar para a nossa educação. E, mais uma vez, eu afirmo, são coisas que são ideológicas e estão em processo de implementação. A gente tem que correr muito para implantar, ou para revogar o documento, ou para fazer adaptações, entendeu? Então, assim, é um processo muito complexo, que só a partir dessas pesquisas a gente vai conseguir fazer isso. Essas competências gerais da educação, né, a compreensão desse modelo está baseada de competência é bem polissêmica, ela tem vários sentidos. Então, elas são 10 competências gerais, que vai desde o conhecimento até o trabalho e projeto de vida. Né? Eu não vou ler todas para não ficar extenso, mas eu destaquei, né, essa citação de Ricardo, que esse modelo ele vai pleitear a formação do homem como recurso humano, e não como sujeito que lhe confere a feição de um objeto do capital moderno. Ou seja, Ricardo acredita que essas 10 competências vai formar o cidadão, né, como eles pretendem, mas não um cidadão crítico, né? Mas aí a gente também não tem que ter essa visão tão engessada, né? A minha opinião da base, por exemplo, eu posso pegar a competência 2, pensamento científico crítico e criativo, explicitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências como criticidade e criatividade. Como eu vou trabalhar o letramento científico, esse pensamento científico, né, essa competência, ela está em consonância com o letramento científico, né, de fazer com que o aluno ele se perceba como um agente, capaz de fazer interferência no mundo que vive, capaz de opinar de forma crítica, de forma científica sobre determinados assuntos. Então, assim,
não adianta a gente querer pegar, abrir a base e ter ela como o redentor, a redentora. Ela vai resolver todos os problemas da educação. Então, a gente precisa fazer os recortes, fazer dar as nossas visões para a base. Então, eu trouxe só a visão discordante para a gente perceber que há quem defenda, mas também há quem critique. E ver muito essa visão do desenvolvimento do homem como recurso humano, como apenas matéria-prima para o trabalho, né? Mão de obra para o trabalho. E a noção de competência na base, né? Eu trouxe a de Ricardo, e na base ela diz, né? Que essa noção de competência é a mobilização dos conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais. Note que quem foi aluno na década de 90, no começo dos anos 2000, que não se tinha durante muito tempo, ainda não se tem, mas já se fala mais, em desenvolver as competências socioemocionais. Né? A gente hoje já se preocupa, e eu acredito que depois da pandemia isso ficou muito latente, em como está o nosso aluno social e emocionalmente, né? O respeito às diferenças, saber que as pessoas elas têm dificuldades, elas passam por problemas psicológicos. Então, essa questão dessa preocupação socioemocional, ela está muito presente na base. E a gente não pode deixar de valorizar isso. É lógico que tipo assim, a gente vai né, vai poder desenvolver nosso aluno, vai poder orientar o nosso aluno de forma com que ele desenvolva as competências socioemocionais. Inclusive, fazer uma propaganda bem rápida, a gente vai estar no COINTER com um curso falando da BNCC, eu e Manuel Bandeira, que está assistindo, falando sobre BNCC e competências socioemocionais, né? Então, quem quiser participar, dá uma olhadinha no site do COINTER. Atitudes e valores, né, voltando, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do trabalho, e do mundo do trabalho, né? Ela traz o mundo do trabalho aí mais uma vez. E deve ser vinculada à preservação da natureza, a partir das demandas da Agenda 2030, né? Quem não conhece, ou que conhece de forma superficial, a Agenda 2030 são metas e planos, né, para serem seguidos para o desenvolvimento, né, da preservação da natureza. Então, tem as ODS, né, que são 17 metas, para a gente poder desenvolver os alunos, desenvolver o planeta, preservar a natureza, enfim. Então, essa visão também ambiental, de preservação da natureza, a base já traz. Não que os outros documentos não trouxessem, mas a base reforça, e isso é muito importante. A gente está vendo uma disciplina, a professora Rita, e ela está falando muito disso, né? Que é a educação socioambiental, que a gente tem alguns lugares que fala sobre, mas não trabalha, né? Na minha formação de química, a gente viu química ambiental, por exemplo, e não tinha muito o que se trabalhar, porque era mais a questão de teoria, e a parte de aplicação na sala de aula a gente não tinha. Então, eu acho que a base, ela traz essa necessidade, né, de passar isso para o aluno, e lá na frente a gente vai ver que ela também traz algumas coisas para a formação de professores na BNCC de formação de professores, ok? E aí, quais os desafios? Essa imagem, eu acho ela instigante, né, e ela está sempre rolando na internet. Então, os desafios postos pela base são dois, que são bem difundidos pelas pessoas que estudam a base. Igualdade e equidade, que são coisas distintas, né, mas que elas andam de mão dadas, elas estão ali sempre juntas, e elas precisam realmente estar sempre compactuando, né? Porque a gente vê essa imagem, a gente vê que quando está no pé de igualdade, né, algumas pessoas podem ficar desfavorecidas, mas quando a gente tem a equidade, né, dá suporte a quem precisa, dá o maior suporte a quem precisa, a gente consegue fazer com que todos tenham esse acesso. Então, é isso que a BNCC traz nos seus textos. Essa necessidade da igualdade, né, de normatizar o currículo, mas que cada um se adapte, né, de acordo com sua realidade. Até porque é difícil falar de que vai ter que ter aula de TICS na escola em São Paulo e vai ter que ter aula de TIC numa aldeia indígena, que a gente ainda tem escolas indígenas, a gente ainda tem escolas, a gente ainda está preservando, né, os nossos ancestrais, então a gente ainda tem escolas que têm a sua matriz voltada para a educação indígena. Então eu não posso dizer que todo mundo vai ter que fazer isso, porque, por exemplo, eu participei da feira do Agreste Pernambucano e a gente avaliou trabalhos de vários lugares do Brasil. Então, teve um de São Paulo que belíssimo, né? Eu, vocês são uma escola particular? Não, uma escola pública. Então, a menina fazia lá um trabalho sobre química forense e tinha todo um equipamento, toda uma assistência. Já a outra lá em Piripiri, acho que é Maranhão, fazia um trabalho bem, como é que eu posso dizer,
bem mais simples, né? Não menos importante, mas bem mais simples. Então, assim, são coisas que a gente vai percebendo e vai tentando estabelecer essa equidade. Então, a igualdade significa definir as aprendizagens que todos têm direito, e a equidade é ofertar condições adequadas e específicas para cada indivíduo, né? Ou para cada instituição. E aí, alguns grifos da base, só para a gente ter noção de como alguns textos se apresentam. Como a base, vamos garantir o conjunto de habilidades e aprendizagens essenciais aos estudantes brasileiros, seu desenvolvimento integral por meio de 10 competências, e aí essa educação, né, para a educação básica, apoiando as escolhas necessárias para a concretização dos seus projetos de vida. Não alterará o quadro de desigualdade, ainda presente na educação básica no Brasil, mas é essencial para que a mudança tenha início, porque além dos currículos, ela vai influenciar na formação inicial e na formação continuada dos educadores. Assim como aconteceu na etapa já homologada, a BNCC passa agora para as redes de ensino para que seja, né, implementada. Então, mais uma vez eu reforço, não vai ser uma mágica, mas a mudança ela é precisa. Né? Lembra lá do começo que eu trouxe a citação de Cortella? A gente precisa se adaptar a essas mudanças e arrumar as malas e partir. E aí eu não falo que você vai adorar, que eu vou amar a base, que fulano vai, a base é ótima. Não. Eu falo só para vocês conhecerem o documento, para a gente conhecer o documento, se apropriar. A minha pesquisa é basicamente para eu poder me apropriar desse documento e poder ter uma opinião muito mais coerente, mais concisa sobre o assunto. E aí, para a gente ver também que existem relatos discordantes, né? Há um relato de resistência da BNCC, que a Aguiar diz, né? Ele fala das suas tensões, ele explica que a BNCC tem pontos discordantes, né? Em algum momento elas vão ser bem dicotômicas. Então a gente vai falar, por exemplo, do currículo e subcurrículo. Então vai ter um currículo nacional, mas vai ter um subcurrículo. Então, até que ponto a base vai flexibilizar esse currículo? Até que ponto ela vai limitar esse currículo, né? Então são alguns pontos importantes para a gente perceber que esses pontos, eles estão presentes na base e são respostas que a gente vai ter no decorrer dos anos, dos estudos, das pesquisas. E aí aprendi, né, fazer um mapa conceitual da BNCC para a gente só perceber a estruturação da base, para a gente ter uma visão mais ampla, mais global. Então, a BNCC, ela explicita o aluno que se quer, né, nesses quadradinhos azuis, o aluno que se quer, traduzido nas competências gerais, porque as competências gerais elas vão dizer o que é que o aluno tem que aprender, preocupando-se com o desenvolvimento integral, né, do aluno. Ela também vai definir as aprendizagens essenciais presentes nas competências e habilidades para as etapas e componentes curriculares. E descendo, né, estabelecendo a igualdade e a qualidade necessária para a equidade, e ela é complementar e orienta a elaboração dos currículos, que também se preocupa com a equidade. E esses currículos eles vão definir práticas pedagógicas de avaliação, metodologias ativas que você pode usar. Então, essa é uma visão bem ampla da base, só para a gente ter esse norte, certo? Então, foi uma adaptação dos textos da própria base. E para reflexões futuras, né, para despertar inquietações no coração de vocês, de que modo a implementação da política curricular contribuirá ou não para o aprofundamento das desigualdades educacionais. Como pensar a lógica das competências a partir de uma ideia de formação humana mais cidadã e menos mercadológica? Então, acho que são inquietações que me vieram e que acabou que sendo um pouquinho de vocês também, porque a gente fica pensando, tem 10 competências, então como é que eu posso fazer que essas competências não tenham só essa visão mercadológica, de preparar para a competitividade, para a falsa meritocracia, do meu esforço, o meu resultado depende do meu esforço. Então, como eu posso fazer isso? Então, são inquietações, né, para reflexões futuras. Quem sabe daqui a algum tempo eu volto de novo aqui no APEC ou em outros momentos para falar sobre isso e para a gente conversar ainda mais sobre a BNCC. E alguns dados importantes antes de começar a falar sobre BNCC e formação de professores. No Brasil, em 2017, mais de 2,5 milhões de pessoas atuavam como docentes. Este grande universo, né, 1.700.000 aproximadamente de professores possuem a formação do nível superior, sendo que 1.600.000 aproximadamente, eles têm o curso de licenciatura. Para a gente ter uma visão de como é que tá os nossos professores de educação básica, né?
Aí esse gráficozinho com dados do INEP, ele traz aqui a formação dos docentes que atuam na educação básica e o seu nível de escolaridade, né, no Brasil, em 2017. Aí, quem tem superior completo no Brasil, a licenciatura, 74% dos nossos professores. Superior completo em bacharelado, 4,2%. Superior em andamento, né, que são aqueles professores que estão finalizando o seu curso, mas já estão na sala de aula. Nós temos 6,5%. Ensino médio completo, que são aqueles professores, né, que fizeram normal ou magistério. Minha mãe foi uma professora, né, do curso normal, ela foi formada pelo magistério, e só anos mais tarde, na política de formação continuada, logo depois dos PCNs, é que ela fez a sua graduação. Então, nós temos 10% de pessoas que têm um nível médio ou magistério. O médio completo, né, nós temos 4,5 professores, eu acho que ainda é um número muito grande, e fundamental 0,3%. Então, é só para a gente ter essa visão de como anda a formação no nosso país. E aí, por que falar sobre a base nacional comum curricular da formação de professores da educação básica? Né, os nomes bem grandes, bem complexos, mas para falar de coisas que a gente precisa. Né? E por que falar sobre isso? Entre outras mudanças, essa base, né, a BNCC Formação, ela anuncia a intenção de alterar as diretrizes vigentes para a formação inicial e continuada de professores e sua importância no cenário das políticas educacionais. Demanda e recomenda muita atenção e análise, não só de suas propostas e consequências, mas também dos fundamentos que embasam e dão razão para a sua existência. Então, se hoje a gente tem a BNCC Formação, é porque em algum momento a BNCC ela pedia isso, né? Ela trouxe a necessidade de ter uma formação que tivesse consonância com seus textos. Então, tipo assim, não adianta só estabelecer o que o aluno tem a aprender se o meu professor ele não vai aprender o que ensinar. É mais ou menos isso, uma visão bem simplista. Mas a gente tem que ter cuidado, porque ela também surgiu no processo de aligeiramento, um processo conturbado da política, certo? E ainda na segunda versão da BNCC, ela já apontava a necessidade de uma estruturação dessas políticas nacionais de educação que versam sobre a educação, né? Então, a gente tem aqui um diagramazinho que estava na segunda versão da base, né? Que a gente tem lá a Constituição Federal, que aponta para a necessidade da LDB, que fortalece a política, ambas fortalecem a política curricular nacional. E dessa política surgem as diretrizes curriculares nacionais, e dessas diretrizes, né, vem PCN, vem outros fatores, mas eles não destacaram. Surge, né, emerge a base nacional. E essa base ela vai descortinar 4 outros níveis, que é uma política nacional de formação de professores, a política nacional de materiais e tecnologias, infraestrutura e da avaliação da educação básica. Esses 4 blocos, eles estão presentes e fortalecem a base de alguma forma. Então, a gente vai se destacar, né, a Política Nacional de Formação dos Professores. Quem são os professores que vão ser formados para trabalhar, digamos assim, em consonância com a base? E aí eu trago a estrutura da BNCC Formação. Curiosamente, o documento da BNCC não é facilmente encontrado. Né? Você bota a BNCC Formação, porque se você botar Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela vai aparecer no site do MEC, vai aparecer o site ProBase, vai aparecer a base por blocos, em Excel, tudo bem didático, bem para você poder entender e navegar pela base. Só que a BNCC não. A BNCC ela não é muito facilmente encontrada. Eu posso até disponibilizar para vocês, eu ia botar aqui, mas não botei. O site, né, o link que eu encontrei. A BNCC inicialmente era um documento de 65 páginas, elaborado pelo MEC, e sua versão final foi reduzida a 20 páginas e contém 10 capítulos que versam sobre a formação inicial, e continuada de professores. E essas 20 páginas elas estão contempladas em 10 capítulos. Então, tem, por exemplo, se eu não me falha a memória agora, um capítulo que vai falar sobre a formação continuada. E, tipo assim, são 2 parágrafozinhos. É um bloquinho, é meia lauda. Então, como falar em formação continuada em meia lauda? Né? Por que teve essa redução tão grande? Então, ela não ficou orgânica como a base, ela não ficou didática. Ela é um documento como se fosse realmente uma ata, digamos assim. Tem um capítulo e uma frase. Tem um capítulo, um artigo, capítulo. Então, essa base, essa BNCC, ela tem essa estrutura meio seca, meio insípida, né? meio grossa para mim.
essas duas imagens eu trouxe da primeira versão, né, que são as competências, porque assim como na base, e aí isso é um ponto que vai unindo e separando a BNCC e a BNCC Formação, são as suas competências. Ele traz competências específicas na BNCC, traz as competências gerais na BNCC e também traz isso para a BNCC Formação. E para a BNCC Formação, ele traz a competência profissional, né? O conhecimento profissional, a prática profissional e o engajamento profissional. E aí, essas três competências, né, elas abrangem as competências gerais. Né? Ela está abrangida pelas competências gerais, que, curiosamente, as competências gerais da BNCC são 10 e da BNCC também são 10. E essas 10 competências, eu não trouxe para vocês, mas essas 10 competências, elas conversam muito, elas têm muito do texto uma da outra. O que, em algum momento, na BNCC vai ter voltado para o aluno, ela vai ter a mesma função, só que voltada para o professor. Então, isso é um ponto de atenção, porque não dá para pegar um documento, né, e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, é um ponto de atenção, é um ponto a ser discutido. Porque percebam que, na educação, as pessoas que vão sofrer essa influência são as pessoas que menos participam do processo de elaboração desses documentos. Elas são as pessoas que menos são consultadas, que menos têm participação. A base, por exemplo, a BNCC, né, ela teve alguns fóruns estaduais, mas que não era amplamente dividido, o professor não era liberado da sua carga horária, tinha que dar suas aulas. Enfim, então foi quem pôde, foi quem quis. Então fica nesse processo de enfraquecimento na tomada de decisões. E aí ela retoma em grande medida princípios e medidas contidos na resolução número 1, lá de fevereiro de 2002, do CNE, que estabeleceu as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores. Ela traz muito desse texto, mas de uma forma mais resumida. Como eu te disse, eram 65 páginas, mas foram resumidas para 20. Reafirma a formação docente por competência. De acordo com Silva, a proposta de formação por competência e de criação de um sistema de certificação de professores da educação objetiva a superação do modelo de formação pautado na qualificação profissional. E esse conceito ele é replicado pela BNCC. E aí, para não concluir, não podemos acreditar que a BNCC ou a base vai resolver todos os problemas. Fica evidente que o processo de elaboração desses documentos foram pouco transparentes e nada discutido que originou esta proposta de base, conforme também aponta Farias. Então, foi muito pouco discutido, né? A gente teve 3 anos para fazer uma coisa que vai mudar a educação de um modo geral. Não desconhecemos o complexo processo de elaboração, Freitas, né? De elaboração da base, que teve 3 versões, com equipes de elaborações distintas, com objetivos diversos e que chegou a cabo com mais dissensos do que consensos. Ou seja, quando chegou na versão final, ela tinha muito mais dissensos, né, mais pontos discordantes do que consensos. Mas precisava ser aprovado e aí aligerar esse processo e foi aprovado do jeito que estava, né? Vai na fé que aí no caminho a gente vai aparando as arestas, é mais ou menos essa a ideia. E por fim, é importante destacar que a construção de currículos envolve processos de seleção ligado à construção de respostas para as seguintes perguntas. O que se deve saber? Que conhecimento é importante ou válido ou essencial para ser considerado como parte do currículo? Que pessoa espera se formar para a vida em sociedade? Então, são perguntas dos autores Rodrigues, Pereira e Mó, que eles têm, quando fui pesquisar, esses 3 autores, eles são os únicos que têm produção acerca desse assunto. Então, quem tiver interesse, eu também posso passar, né, o artigo, para vocês darem uma olhada, para ir se apropriando desse assunto. Mas essas 3 perguntinhas são essenciais, né? O que se deve saber, o que é que o aluno deve saber para se desenvolver integralmente, para desenvolver as habilidades. Enfim, são perguntas bem complexas, ok? Para finalizar, eu trago uma frase de Freire, que diz: a dialética e contraditória não poderia ser a educação só uma ou só uma outra dessas coisas, nem apenas reprodutora, nem apenas desmascaradora da ideologia dominante. Então, a educação ela tem que ser dialética e contraditória. Em alguns momentos a gente vai concordar, mas a gente vai discordar. Então, eu fecho esse seminário com essa frase de Freire, para que a gente reflita isso, que não fique só a crítica pela crítica, que a gente consiga realmente conhecer para defender o que a gente está pleiteando, que é uma educação de qualidade, uma educação justa, uma educação igualitária e que seja, né, equivalente para todos, que chegue a todo o território nacional. Então, a gente encerra por aqui. Eu agradeço, falei demais, chegou cansado, e espero que vocês tenham gostado.